Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Durante esses dias, a gente tem sempre pensado nesse fato de que o próximo domingo nós celebramos a Jornada Mundial dos Pobres, e a 5ª Jornada Mundial dos Pobres, a pedido do Papa Francisco. Na conclusão do Ano da Misericórdia, nos pediu como uma forma de perpetuar esse Ano da Misericórdia, justamente fazendo nascer e gerar misericórdia em nosso coração e nosso comportamento. Essa atenção particular aos mais sofredores e às mais sofredoras. E a gente tem sempre chamado a atenção nesses dias de dizer que a Jornada Mundial dos Pobres, ela quer nos ajudar a pensar no pobre não apenas como o objeto da nossa misericórdia, do nosso amor, mas como sujeitos, alguém com quem a gente pode aprender alguma coisa. E a gente olhou assim para aquela mulher viúva no templo, aprendendo alguma coisa com ela. Ontem olhamos para aquele samaritano que foi curado da lepra e que voltou para agradecer. Hoje a gente pode olhar um aspecto de aprender com alguém a como se dirigir aos pobres. Hoje nós vamos olhar para a figura de um catecúmeno, alguém que estava se preparando para receber o batismo. O nome dele é Martinho. Hoje é a festa de São Martinho, não São Martinho de Lima, que nós já celebramos, um dos patronos da América Latina, que nasceu ali no Peru, que recebeu o seu nome por causa desse Martinho que nós celebramos hoje. O nome Martinho, né, já está por detrás dele a palavra Marte, que é um planeta que nós conhecemos aí do nosso sistema solar. Mas na mitologia dos antigos, Marte era o deus da guerra, era o deus das batalhas. Por isso a gente até hoje em dia fala assim de artes marciais, porque esses nomes em língua latina que tem TI seguido de uma vogal, a gente pronuncia como se fosse C. Então, arte marcial significa de luta, arte de guerra, não é? Arte para lutar e para se defender. E no mundo antigo, portanto, o deus da guerra era Marte, e esse catecúmeno que se chamava Martinho já tem no nome dele, né, esse apelo para a guerra, para a luta, e ele de fato era um militar. Se alistou muito jovem no serviço militar na corte do imperador. E o que é que significava, não é, fazer parte desse serviço militar na corte do imperador? O imperador, não é, tinha pretensões de ser um deus, não é? Assim era no início, na época quando começamos a viver a fé cristã. César se considerava o imperador como um deus, então os soldados tinham que queimar incenso diante da imagem do imperador, tinham que fazer juramento ao imperador. E o imperador tinha direito de vida e direito de morte. Isso não estava bem de acordo com a fé cristã. Por isso os primeiros cristãos tiveram sérias dificuldades de acolher entre os seus membros de comunidade gente que se entregasse para o serviço militar, porque no serviço militar, entre outras coisas, poderia chegar a esse ponto de ter que tirar a vida de alguém, um grande pecado. Então teve uma dificuldade muito grande de militares serem acolhidos na vida cristã. Mas a gente nota que no Evangelho, por exemplo, Jesus,
não é, reconheceu a fé imensa de um centurião. Foi uma coisa tão forte que até hoje a palavra daquele centurião ficou dentro da missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Também o próprio Evangelho nos mostra que é um centurião romano que vai fazer a grande profissão de fé diante de Jesus morto, vai dizer, de verdade esse era o Filho de Deus. Ali já mostra toda uma tensão que existe da comunidade cristã, que quer ser atenta à fé que vai nascendo no coração das pessoas, e uma fé que precisa ser acompanhada até que amadureça e se transforme. Então foi um período tenso esse aí. Mas nós temos então, já é um período em que o cristianismo estava estabelecido, já existia a chamada paz romana, quando vai nascer Martinho numa região chamada Panônia. A Panônia é a atual Hungria, é uma região da atual Hungria. E este catecúmeno Martinho, né, preparando-se para o batismo, num período como esse, assim, o nosso, um mês de novembro, ele encontra um mendigo que dormia no frio ao relento. Martinho não pensou duas vezes. Ele usava aquele manto de soldado romano, pegou a espada que ele levava do lado e rasgou no meio o seu manto e enrolou aquele pobrezinho. Pegou, era a farda dele, né? A farda dele de soldado, rasgou a parte da sua farda para com ela dar segurança àquele homem que estava no frio. Olha, o que é que nos mostra como nós devemos nos dirigir ao pobre, né? Como a gente deve usar a profissão da gente e até as insígnias que sejam da gente para fazer o bem aos outros. Já um período, muito tempo depois, teve um fato que se deu aqui na Itália muito interessante, com um bispo que é santo, não é? Que é o fundador dos padres redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório. Teve uma fome tão grande, e ele vendeu tudo que ele pôde para matar a fome dos pobres. Quando chegou num determinado momento que ele já não tinha mais o que vender da diocese, a única coisa que ele tinha era o anel dele de bispo. Então ele pegou o anel dele de bispo, perguntou lá ao pessoal que entendia de joia quanto era que valia aquele anel de ouro, deram o preço, ele pegou o anel dele, vendeu, mas como um bispo precisava de ter um anel, ele mandou fazer um anel de ferro, arrumou um vidro lá, mandou polir o vidro e colocou um pedaço de vidro como se fosse a pedra preciosa do seu anel, porque ele descobriu que o mais precioso eram os pobres. Então as joias que ele podia ter, os bens que a igreja podia ter, cálices de metal, de ouro, essas coisas, ele se desfez de tudo isso para poder atender aos pobres. E Martinho também não pensou duas vezes, pegou o manto dele e rasgou para servir ao pobre, ao necessitado. O que é que nós temos dentro de nós? Não é? O que é que a gente tem da gente? Que a gente é capaz de abrir mão para poder servir aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Veja a beleza da fé cristã, não é? Esses dois exemplos, mais distante, um pouco mais próximo, mas nos dias de hoje tem muita gente que ainda é capaz disso, não é? De dividir aquilo que tem, de dividir aquele pouco que tem para poder servir ao irmão, para minorar a necessidade de alguém. Então hoje, nesse nosso caminho para celebrar a Jornada Mundial dos Pobres, a gente fica aqui relembrando o exemplo desse santo de hoje, também esse exemplo dado por Santo Afonso Maria de Ligório. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 20 a 25. Um fariseu, não é, pergunta para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Nós já ouvimos um outro tipo de pergunta que alguém fez para Jesus, se eram muitos aqueles que se salvavam. É uma questão de uma quantidade. Hoje você está perguntando por uma questão de tempo. Quando é que vai chegar o reino de Deus? Ora, nós os cristãos sabemos que o reino de Deus pode vir a qualquer momento. Olha na vida de São Martinho como é que foi. Ele, rasgando aquele manto dele para envolver aquele pobre, ele estava colocando na sua vida em prática aquilo que Jesus tinha dito no capítulo 25 de Mateus. Eu estava nu e você me vestiu.
Não é? Como ele diz, eu estava com fome, você cuidou de mim. Ali é o reino de Deus que vai se fazendo presente na nossa vida, naquelas pessoas mais necessitadas que dependem do nosso amor. Muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus vai sendo entendido naquela coisa que o reino de Deus vem, que é para dar alguma coisa para a gente, né? A gente, eu costumo até ter um ditado na minha região que pelo menos diz: fulano só quer vem a nós, ao vosso reino nada. E por detrás dessa palavra tem uma grande sabedoria, porque realmente quando o reino de Deus chega, o reino de Deus não é para nos dar coisas, porque aí é aquele sentido de um amor que os antigos chamavam o amor eros, o amor de aquisição. Daí tem na língua da gente a palavra, por exemplo, como erótico, né? Aquilo que aumenta o desejo da gente. Eros significa isso, desejo. O amor eros é um amor de desejo. O que é que acontece com o desejo? O desejo só se sacia quando você tem alguma coisa. E aí, quanto mais você tem, mais você quer possuir. Por exemplo, uma pessoa que tenha desejo, que goste, que ame, né, que queira bem a sapato. Aí quanto mais sapato ele tem, mais sapato ele vai querer. Eu, por exemplo, tenho um defeito grande, eu gosto muito de caneta. Aí, não é que eu ando comprando muita caneta, mas tem gente que sabe e vai me dando caneta. Aí você tem uma caneta. Aí daí quando você pensa que não, você tá com outra caneta. Aí outra pessoa sabe disso. Ah, outra caneta. Aí outra diz, outra caneta. Aí você vai adquirindo caneta. Tem hora que eu vejo que eu tô com tanta caneta que eu chego, tem um lugar aqui na casa, pego as canetas, boto lá a caneta pra quem precisa. Porque eu não vou escrever tanto. Às vezes tem que fazer de tudo pra ver se a que eu tô usando chega ao fim. Mas o amor de aquisição, esse amor que vai fazer você querer adquirir sempre mais. Ah, eu gosto de livro, então vamos adquirir livro. Eu gosto de roupa, vai comprando roupa. Amor de aquisição. O amor que vem de Cristo, que na Bíblia aparece com uma outra palavra, que é o amor ágape, de agapau, não é o amor, não é de aquisição, é o amor de doação. O amor eros, que é esse amor de aquisição, ele nunca vai se saciar. Você tem um, vai querer dois, vai querer três, vai querer quatro, vai querer cinco, vai querer... Você vai adquirir sempre cada vez mais. Mesmo que você não tenha mais necessidade, aí você vai querer adquirir pelo prazer de adquirir. Não tem necessidade, mas você vai querer. O amor ágape é amor de doação, é amor de entrega, é amor que vai dando. E esse é o amor próprio do reino de Deus. E aí Martinho, o que foi que ele fez? Né? Viu o pobre, o que ele tinha era o manto dele, ele não quis comprar ou ter um outro, não, pegou o que ele tinha e dividiu, doa. O reino de Deus é isso, é quando a gente está diante dessa presença de Deus e aprende que em Deus a gente deve doar. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso? É o amor que sai de Deus, que se doa no Filho, o amor que está no Filho, que se doa ao Pai. É sempre comunhão, é a circularidade do amor, o amor que vai sendo dado, que vai sendo entregue de um para o outro. E a gente é criado à imagem e semelhança desse Deus que é amor. Então por isso a gente vive a santidade e entra nesse reino de Deus quando a gente aprende a doar. Então essa pergunta aí que é feita, né, por esse homem, né, quando é que vai chegar o reino de Deus? Jesus vai responder dessa forma muito interessante. Ele vai dizer assim: o reino de Deus não vem ostensivamente. Ostendere, em latim, significa ver. Não é? Tanto é que na missa, quando o padre dá a bênção do Santíssimo Sacramento, tem uma coisa assim de metal dourado, não sei o que é chamado de ostensório, que você usa para ostendere, para fazer ver. Até que a gente fala também a palavra ostentação, que é a pessoa na ostentação, é que está usando as coisas para ser visto, né? Está ostentando, está mostrando luxo, isso, aquilo, para ostentar, para se fazer ver. O reino de Deus não vem assim, querendo ser visto, não vem para querer ser mostrado, para querer ser enxergado. O reino de Deus vem num segredo que não exige muita visibilidade. Existe uma certa visibilidade no reino de Deus, porque é um já e um ainda não. O reino de Deus se faz presente em algumas formas, mas também vai se ocultando em outras. É uma espécie de presente ausente. Ou como você, quando vai andando, né? Você vai andando, eu estou indo na direção do oeste. Vai andando. Quanto mais você anda, mais tem oeste para você andar. E nunca vai chegar ao fim. Dizer, estou no oeste. Está no oeste, mas pode ir mais adiante. Pode ir mais adiante. Ir ao extremo oriente. Você vai andando, vai ter sempre para onde ir. É como quem vai seguindo a linha do horizonte. Quanto mais você vai na linha do horizonte, mais parece que ele vai se afastando de você.
Então o reino de Deus é assim, ele está presente, mas não é que vai se apresentar ostensivamente, ele vai fazendo você crescer no amor. Lembra quando você era pequenininho, que sua mãe quis fazer você andar? Ela pegou até quando você conseguiu se apoiar nas pernas, ela botou você em pé, e aí ficava ali chamando você, e ela ia dando um passo para trás. E na medida que você ia tentando dar um passo, ela dava um passo para trás, para estimular a sua caminhada. Então o reino de Deus está presente já no mundo, deixa os seus sinais, as suas evidências de que ele que está ali, mas vai despertando em nós o desejo de continuar dizendo assim: venha a nós o vosso reino. Os primeiros cristãos, né, portanto, eles têm lá no livro do Apocalipse, encerra com esse grito que a gente vai prolongar durante o tempo do advento, que já está chegando perto: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ele está presente e ao mesmo tempo vai brincando de esconde-esconde com a gente, né? A gente vai andando, está quente, está frio, está quente, a gente vai chegando, vai se aproximando, e Deus vai, então, portanto, fazendo que a gente se aproxime sempre e cada vez mais dele. Então, esse reino de Deus não vai chegar ostensivamente. Ele chega na sutileza, na singeleza, em sinais que vão exigir também de nós discernimento, capacidade aguda de perceber que esse Deus está já presente no meio de nós. Aí Jesus diz: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali. Aí Jesus explica por quê. Porque o reino de Deus está entre vós. Isso poderia ser também traduzido com: o reino de Deus está dentro de nós. Santo Ambrósio de Milão, ele dizia assim: nós somos regnum, nós somos o reino. Sim, porque lá no livro do Apocalipse 1,18 está lá dito, né, que Jesus fez de nós para Deus, o seu Pai, um reino de sacerdotes, um reino. Nós somos já esse reino de Deus. Portanto, esse reino está presente em todo ser humano, porque Jesus, na sua encarnação, se faz presente de junto, vizinho a cada ser humano, assume cada ser humano. Então, portanto, o reino já está presente em cada ser humano, em forma de grão, em forma de semente. O reino está presente, mas ainda não está em toda a sua plenitude. Portanto, esse reino que está em nós é um reino que precisa chegar a ser em toda a sua plenitude. E esse reino de Deus que está em cada um de nós e que já somos nós é a base de uma participação. Porque Jesus se uniu a você e Jesus se uniu a mim na hora do nosso batismo, fazendo com que a gente tomasse parte do ser dele, como ramos de uma videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Portanto, nós já estamos dentro desse reino de Deus, nós já somos constituídos esse reino de Deus. É preciso, porém, que a gente vá abrindo sempre mais espaço para que esse reino cresça dentro de nós. Ele está dentro de nós a modo de uma semente, a modo de um pouco de fermento que precisa de tempo para fazer levedar toda a massa. Então não podemos sair buscando esse reino de Deus de forma ostensiva, saber que ele já está presente em mim, em você, e de forma muito particular nesses irmãos mais pequeninos, não é? Eu tinha fome, me deste de comer, tinha sede, você me deu de beber. Nele já está Jesus. Porque Jesus é o reino de Deus. Tem um grande escritor dos tempos antigos, né, do Egito, chamava-se Orígenes, e a Orígenes dizia que Jesus era o próprio reino de Deus. Ele dizia no grego dele, né, Autobasileia Sutheu, o próprio reino de Deus. Jesus é o reino de Deus. Então, se Jesus se uniu a cada um e a cada um de nós, se nós estamos incorporados em Jesus já desde o nosso batismo, somos os ramos da videira, que é Ele. Então, vivemos essa graça da união com Ele e o reino de Deus já está presente entre nós, não ostensivamente, de maneira simples, de maneira muito singela. O reino de Deus já está no meio de nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver.
Isso não acontece na vida da gente. Não tem aqueles dias em que está tudo tão nublado que a gente não vê o sol. Eu disse para vocês que São Martinho, quando ele deu aquela roupa dele, cortou o manto dele para dar aos pobres, e protegendo, portanto, o próprio Cristo, que depois se apresenta a ele num sonho e diz: você não é me cobriu, Martinho, com o seu manto. Então, aqui um fenômeno nesse período no norte do nosso planeta. Nós estamos no período do outono, já quase virando inverno, e normalmente nesse período é um período em que o sol vai brilhar mais forte, e as pessoas dizem: este é o verão de São Martinho. Infelizmente hoje aqui não está com cara de verão de São Martinho, não. Está um dia muito nublado. Mas isso para dizer, às vezes na vida da gente acontece isso. Momentos em que o sol realmente não se deixa ver. Quando a gente às vezes viaja de avião, é uma coisa interessante. A gente pega o avião num dia nublado como hoje, a gente não está vendo o sol. Aí o avião vai subindo, começa a passar por meio das nuvens, tem turbulência, mas quando termina de passar por meio das nuvens, a gente vê, tá lá o sol brilhando como tudo. Quem está cá embaixo na terra não está vendo aquele brilho que a gente está vendo lá dentro do avião. É por isso que a gente precisa sempre do suporte da fé, que nos faz ultrapassar essas barreiras dessas nuvens que aqui estão, porque acima destas nuvens o sol está brilhando. Tem esse sol que é o próprio Cristo Jesus brilhando, iluminando o coração e a vida da gente. Então, de fato, tem dias que a gente quer ver esse reino de Deus e às vezes a gente não consegue, tem tantos limites ali na frente, mas é preciso que com a bússola do coração da gente, a gente sinta essa presença do reino do Senhor. Que aí Jesus chama a atenção para nós, que a gente não deve estar buscando essa ostensividade dessa presença do reino de Deus, que a gente vai querer ver esse reino, que vai ter gente que pode dizer assim para a gente: o reino está aqui, o reino está ali. Atenção para o que Jesus vai dizer agora: não deveis ir nem correr atrás. Às vezes a gente precisa saber suportar a hora da escuridão, a gente precisa saber suportar a hora do silêncio, porque isso tudo vai ser bom também pra gente, vai fazer a gente crescer. Quando a mãe vê aquela criancinha em pé, que ela botou em pé e vai tentando fazer o menino caminhar, o menino, você vê a carinha de desespero nele, mas a mãe não pode correr ao encontro dele, tem que esperar, ela tá ali para dar o suporte, ela deixa que ele vença o medo, que ele corra, que ele avança, porque ela sabe que ela está ensinando o filho a caminhar. Assim Deus também está fazendo com que a gente vá crescendo na fé, na esperança e na caridade, mesmo em meio às turbulências da nossa vida, mesmo em meio à escuridão que impede a gente de ver o sol que está brilhando lá do outro lado. Continua Jesus dizendo: pois como um relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deve sofrer muito, ser rejeitado por essa geração. Então, a gente saber também que na vida a gente pode contar com essas dificuldades, com as dores do dia a dia. O dia de Cristo. O dia de Cristo é seguramente o que a igreja chama daquele último dia, quando esse reino de Deus será instaurado em toda a sua plenitude. Na Idade Média, os teólogos chamavam esse dia de Dies Irae, o dia da ira, o dia do julgamento, o dia do juízo final. A gente também precisa saber fazer contas com a vida, saber fazer contas com a consciência da gente, tomar consciência de que a gente precisa de conversão. Com esse discurso do Dies Irae, desse dia terrível que Deus viria para acertar contas, contas de justiça. Por que é que tem tanta gente passando fome? Por que é que tem tanta gente excluída do amor da gente? A gente não pode viver como se nada disso dissesse, a gente não tivesse uma palavra, a violência que está crescendo, gente sem educação, gente passando fome. A ira de Deus cresce. Só que essa ira de Deus deve se manifestar como ira santa em cada um de nós, que deve saber brigar pela justiça, brigar pelo direito dos mais pobres, se colocar ao lado dos mais necessitados, ser voz dos que não têm voz, daqueles a quem é negada a vez e a voz. Esse é o lugar da igreja, e por isso a igreja muitas vezes é combatida, porque ela se coloca sempre ao lado desses pequeninos deste mundo, que são os excluídos por esse mundo
em que o que está valendo não é aquele amor que vem de Deus, esse amor ágape, mas aquele amor que nasce do coração desregrado da gente, esse amor eros que quer sempre acumular, quer sempre demais e não aprende a repartir, a dar e a doar. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude com a sua presença entre nós, a nos purificar e a nos colocar sobre a via correta, sobre essa via que Deus deseja, que é da transformação do nosso coração, transformação da nossa existência. Gente querida, peçamos a bênção e a graça de Deus para cada uma e cada um de nós, que esse reino de Deus cresça dentro de nós, esse reino que está no silêncio, cresce sem ostentação, que a gente possa deixar esse reino crescer dentro de nós, que a gente aprenda realmente a suplicar, que esse reino venha e que ele cresça dentro da gente, que a gente saiba que a gente já está unido a Jesus como ramos dessa videira, que a sua seiva cresça dentro de nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Olha, você que chegou atrasado aqui na nossa live, volta e começa a escutá-la desde o início. Eu quero deixar um abraço para você no dia de hoje. A minha saudação para Gil Lemos, para Cristiane Andrade. Cristiane, está chegando a hora, né? Estou vendo só esta gestação continuando. Aí uma imagem bonita do reino de Deus é como uma mulher que vai ficando grávida, né? Vai crescendo até chegar aos 9 meses, e tem esse aspecto também de dor, não é, no parto. O parto não é essa vinda do reino de Deus, por isso que os antigos chamavam de dies irae, porque tem um aspecto também doloroso. Como uma mulher, é lindo ser mãe, é muita poesia ser mãe, mas os pés incham, e os enjoos, e as náuseas, e isso, e aquilo, as roupas que não cabem mais na pessoa, e os seios que crescem, e é isso, é aquilo outro. O sacrifício de ser mãe é uma autoimolação. É você perder algo de você para nutrir uma vida que vai gerando, nascendo dentro de você. Assim, o reino de Deus também é essa transformação do mundo na direção desse projeto belo de Deus, até quando ele seja tudo em todos. Um abraço para Neuza Andrade aqui, acompanhando a nossa live. Mima, um abraço para ti. Nossa oração por ti, pela tua família, não é? Lembrando a nossa querida Elvira, esse momento de dor e de dificuldade para todos vocês. Temos aqui o Acai da Pro, um abraço, eu acho que é assim que pronuncia, a Maria Aline. Padre Eliseu, um abraço para você aí em Pernambuco, não é? Um abraço grande aí na Diocese de Pesqueira, para Maria Aline Sampaio, Vânia Cerqueira, Vani Brito, para Nel Ferreira, um abraço para a Dayara em Santo Antônio de Jesus. Pois é, Dayara, nunca mais a gente estava se encontrando, os vídeos saindo muito cedo aqui, mas é o que eu estou podendo fazer hoje. Foi tanta chuva, que eu levei mais de 1 hora para fazer um trajeto que normalmente a gente faz em 10 minutos de ônibus, então tive que ir direto para a biblioteca e sacrifiquei aqui agora o horário do almoço para estar com vocês. Mas não tem nada não, eu engulo alguma coisa aqui e depois volto para os meus afazeres. Um abraço para Bia Cláudia, para Celina Novaes, aí em Goiás, para Vilmara Sampaio, para Claudiana Araújo, para Bia Lapa, Cláudia Nascimento, Maria Ioreni aí no Ceará, um abraço grande, Rose em Amargosa na Bahia, Genilza Lisboa, para Bia Lapa, já falei, Everilda aí em Natal, um abraço grande, para Ivete Mota, para SMAD de 60, um abraço para você. Quem é mais que eu tenho aqui? Começou a travar. Quando começa assim é uma maravilha. Padre Francisco Reinaldo, aí na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Um abraço, Padre Francisco. Luz e paz a você no seu trabalho. Sena Wesley, um abraço. A Esmade disse que, né, que sim, que já está tarde para ela, que depois ela assiste. Joyce França, um abraço para você. Não sei se já se anda pelo mundo, né? Um dia é show em Recife, outro dia está em Salvador, mas onde você esteja, né, fazendo sucesso, um abraço para você. Para Mara Barreto, RJ Oficial, um abraço para você. Edilza Carvalho, para Rir Moura, um abraço para o Will Oliveira, Consa Rezende em Amargosa, Célia Betiol, um abraço também para você.
Então fiquem com Deus. Edilene Borges, um abraço para você. Quem é mais aqui? Penso que o bispo de Mossoró, Dom Mariano Manzano, italiano. Sim, sim. Aqui no nosso colégio há uns 3 ou 4 sacerdotes aí da diocese de Mossoró, aqui no Colégio Pio Brasileiro. Muito bem, fiquem com Deus, com essa bênção de Deus Nosso Senhor nas nossas vidas, lembrando que o reino de Deus já está dentro da gente, que Jesus fez de nós um reino para Deus, o seu Pai, que Jesus é o próprio reino de Deus, e se estamos unidos a Ele, então somos esse reino presente, sendo membros desse corpo do qual Ele é a cabeça. Fiquem com Deus. Eu vou salvar o vídeo aqui agora, você já comece a curtir aí, encaminhar para quem vocês têm que encaminhar, e eu vou depois salvar lá no Facebook e no nosso canal do YouTube.